Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas hoje é culto da família. Quem veio sabendo que hoje é culto da família? Você crê na família ainda hoje? Quem ainda crê na família hoje? Quem crê que Deus projetou a família? Quem crê que você está vivendo numa história, em uma página da Bíblia que o Senhor criou? A família foi Ele que criou. Tá certo? Então, a família é sua. E quando, irmão, se eu estiver aqui falando para vocês e eu disser assim, o meu Deus, é porque eu gosto de dizer que tudo é meu. Então, o Deus também é seu, mas ele é meu, tá bom? Então, não diga assim, olha, a pastora só quer Deus. Não, porque eu gosto disso mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu estava conversando com o pastor sobre algo que o Senhor estava construindo. O Senhor é Deus de revelação. Quem sabe que Deus é Deus de revelação? Então, o Senhor estava, por meio de sonhos, me revelando muitas coisas. E muitas coisas pesadas. E essas coisas eram para mim. E eu compartilhando com ele, nós estávamos tomando café. E, de repente, a gente falando da palavra. E eu disse assim, eu vou pregar. Mas veio algo, veio assim, veio... Peraí, antes que eu botasse a mão na boca, eu já tinha ido. Não deu certo dizer que não ia trazer a palavra. Mas, se vocês estão esperando versículos e versículos, eu não vou dizer, mas eu vou conversar aquilo que está no meu coração. Tá bom? Porque o Senhor disse que quando fala em pregação, eu já barro. Mas ele disse, que tal você dialogar com a igreja? Porque ele está me convencendo a este lugar. Aí eu, tá bom, dialogar é diferente, né? A gente conversa. Então, nós estamos conversando. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Talvez eu leia esse versículo depois. Mas deixa eu dizer, eu quero que você preste atenção. É difícil pregar no silêncio, porque eu gosto de barulho. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu estou aqui como conselheira do Senhor Deus. Conselheira, aquela que é mãe espiritual de vocês, vocês querendo ou não, eu sou mãe espiritual de vocês. E se vocês entenderem, vocês vão fazer tudo para estar debaixo da nossa cobertura, porque existe Deus e também existem os pastores, e vocês estão debaixo dessa cobertura, se assim for o desejo do coração de vocês. Mas vamos lá. Nós tivemos uma semana incrível de oração para os líderes de jejum. Foi um período extraordinário da parte de Deus, principalmente para mim. E eu amo esse lugar de oração, eu amo esse lugar onde eu estou com o Senhor, e ali foi bom demais para mim. Mas nesse período também nós tivemos aqui nessa igreja, porque também foi algo que o Senhor revelou, nós tivemos aqui nessa igreja. E eu quero dizer que você está sentado numa cadeira que foi ungida com óleo. Todas essas colunas, todos esses instrumentos, tudo nós tivemos aqui em algo do comando do Senhor para orar. Porque nós acreditamos que existe impedimento da parte do diabo contra a sua vida e contra a igreja do Senhor. Então, ali nós estávamos desfazendo e nós estávamos debaixo do comando de Deus. Mas, ao meio de todas essas coisas, no meio disso tudo, aconteceu o falecimento da tia do Anderson, que é o esposo da Jéssica. E como o Senhor vinha me revelando coisas, ali ele me revelou, me mostrou mais algo que para mim foi impactante. E é através dessa história que eu quero conversar com vocês. Porque, eu não conhecia aquela mulher, mas eu amei ela, pela história, pelo testemunho daquela mulher. E ali o Anderson dizia assim, a minha tia, ela disse, meu querido, cuide das minhas finanças, mas não deixe de ofertar e de dizimar. E ali ele chegou para visitar e ela disse assim, meu filho, você já foi pagar o meu dízimo, você já ofertou, porque eu não quero morrer com nenhuma pendência com Deus. Diga comigo, pendência com Deus. Pendência com Deus. Mas diga isso com verdade, pendência com Deus. E quando eu ouvi aquela história de pendência com Deus, foi direto no meu coração. E ali eu comecei a dizer, Senhor, eu tenho pendência com você. Faz tempo que eu ando com o Senhor.
Mas sempre eu estou pedindo a Ele para sondar o meu coração e entrar, porque o coração é terra que só Deus anda. E Ele só anda se você permitir. E eu digo, eu permito que você ande no meu coração. Porque eu não quero ter nenhuma pendência com você. Eu quero morrer em paz. Se eu fechar os meus olhos, eu quero morrer em paz. E aquela palavra foi me perseguindo, até que, no meio dessas revelações, o Senhor me deu uma revelação que para mim foi chocante, porque você acha que você está abalando, você acha que você está bem, você acha que, meu Deus, eu sou a santidade em pessoa. Mas ali, o nosso Deus que nos conhece, o nosso Deus que nos sonda, o nosso Deus que está interessadíssimo na nossa vida, na nossa verdade, no nosso caráter, Ele começou a me mostrar, através de um sonho, que eu fiquei chocada. Então, o sonho se passava dessa forma. O sonho se passava uma fila enorme de muitos homens, e nessa fila estava eu e o meu esposo, caminhando para um portal, e nesse portal havia uma mulher com uma prancheta. Era ela que dizia o que ia acontecer com aquela pessoa. Só que ali eu entendi que eu e meu esposo, a gente estava caminhando numa fila do inferno. A gente ia para o inferno. E ali, chegava lá, e o meu esposo passava o portal. Porque depois do portal, era a decisão daquela mulher, se ele ia entrar na porta do inferno ou não. Obrigada. Meu filho, esse aqui é lindo, né? E ali é a minha filha Letícia, linda, maravilhosa. Aí o que é que acontece? Quando eu chegava lá, ele passava primeiro, ficava aqui assim e eu ia passar depois. Só que quando eu passar, antes de eu passar para o outro lado do portal, ela disse, fica aqui comigo. E aí ela disse assim, abra a sua mão. E quando eu abri a minha mão, ela dizia assim, olhe, ele lhe vê. Ele lhe vê. E ali ela começava a dizer, está vendo os vermelhinhos da sua mão? Ele lhe vê. Está vendo o vermelhinho da sua barriga? Ele lhe vê. E ali, quando eu entendia que aquela mulher estava me convidando a mandar o meu esposo para o inferno, eu tremi na base. Porque eu entendi o caminho que eu estava e o caminho que eu queria que ele fosse lá para aquela porta, onde era a condenação certa. E graças a Deus, esses sonhos vêm bem pertinho de eu acordar. E graças a Deus eu acordei. Quando eu acordei, que eu vi o amor, eu dei um abraço nele, uma angústia tão grande no meu coração. Porque ali naquele momento eu disse, eu não posso fazer isso com ele. E eu acordei. Terrível, né? Esse sonho assustador. Como é que o pastor e a pastora vão para o inferno? Sim. Mas sabe como? Por causa disso aqui, eu vou ler para vocês. Em Mateus 7, que diz assim, não julgueis, só escute. Não julgueis. Diga comigo, não julgueis. Aí eu vou ler o resto. Para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a mesma medida, diga a mesma medida. Eu leio o resto. Com que tiveres medido, vos medirão também. Então é sobre isso aqui que eu quero conversar com vocês, sobre o julgamento e sobre murmuração, e sobre a questão de pendências. Amém? Eu tinha pendências com o meu marido. Como hoje é culto da família, eu achei apropriado a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque nós temos pendência no nosso coração com o nosso marido, nós temos pendência no nosso coração com os nossos filhos, nós temos pendências no coração com os nossos pais, com os nossos irmãos, mas nós não temos coragem de enfrentar a situação. E o que é que eu faço?
eu murmuro, eu julgo, eu condeno, eu faço o escambau, o esculhambo, nem que seja assim, não verbalmente para ouvir, mas dentro de mim eu estou acabando com uma pessoa, eu estou julgando, eu estou murmurando, fazendo o meu papel de vítima, julgando de uma forma que não é certa, como a palavra diz, julgue coisas e não pessoas, porque pessoas não é o meu papel de julgar. Mas qual é o meu critério? Baseado na minha dor, baseado no que eu estou sentindo, baseado no que eu estou certíssima e ele está errado. Foi quando o Senhor me levou dentro dessa situação, porque o dia inteiro nós estamos mandando pessoas para o inferno. Isso aqui eu fiquei impressionada, porque quando você julga, quando você murmura, você está mandando a pessoa para o inferno. E eu fiquei assustada com isso, porque é natural nosso mandar as pessoas para o inferno. Esse irmão fez isso contra mim. Ele isso, ele aquilo. A minha esposa fez algo contra mim, o meu esposo fez algo contra mim. E por que ele não ajeita isso? Por que ele não age desse jeito? Por que ele não toma decisão? E assim vai, N coisas através do seu direito e através da sua dor. Só que o Senhor me levou para dentro da situação. Olha aqui o que é que acontece quando você julga. E eu achei interessante trazer isso para você, como foi interessante para mim, como foi sentar com meu esposo, olhar para ele, pedir perdão e contar esse sonho. Eu simplesmente, era isso que eu estava fazendo com você. Então, me perdoe. Mas o que é interessante nisso tudo, é que é muito fácil mandar alguém para o inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa, você está indo junto. Porque quando chegou naquele portal, ela dizia, ele lhe vê. Quem é ele? Deus. Ele me vê. E ele me vê a palma da minha mão, os vermelhos da minha mão, ou seja, ele me conhece por dentro e por fora e sabe a intenção do meu coração. Porque você diz, eu não tinha nem pensado nisso, mas a sua intenção foi de lascar mesmo, foi de mandar para o inferno mesmo, então a pessoa vai. Então, hoje eu quero aconselhar a igreja, mas diz assim, eu nem penso mal do seu marido. Parabéns para você, mas isso seja como vacina para você. Para você pensar e para você olhar para o seu coração e dizer, Deus, qual é a pendência que eu tenho com você? Qual é a pendência que eu tenho com meu irmão? Qual é a pendência que eu tenho com meu pai? Simplesmente por falta de coragem de sentar e diga, sente aí, porque as coisas é assim, 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 assim. Irmão, que venhamos a ter a coragem de chegar e dizer a verdade. Não baseado na sua justiça, não baseado na sua dor, mas baseado na grande misericórdia de Deus para comigo e para contigo. Baseado nisso, baseado na palavra, que não é o meu papel de sentar na cadeira do Moisés e estar julgando as pessoas. Mas quando eu estava lá, que ele me fez ver que a decisão era minha, eu tremi na base e eu digo, eu não posso fazer. Então, se é verdade lá, também tem que ser verdade aqui. Por isso que o Senhor diz que tudo que você concordar aqui na terra será concordado no céu. E eu trouxe essa palavra, esse conselho, para nós pensarmos. Porque o que foi? Ela diz assim, não, mas fica muito pesado para as mulheres. Tá certo, pode ser pesado para as mulheres, mas que tal nós sermos sinceras? Que tal nós se colocar no lugar que Deus nos deu? Porque aquela mulher, ela me convidou para me julgar junto com ela, ou seja, eu e ela era representante de todas as mulheres. E o que mais me chamava a atenção é porque eram homens, muitos homens, muitos. Muitos homens, naquela condição de mulher, só tinha eu e ela. E isso é terrível, eu estava representando as mulheres. Fica aqui, você é ótima, você é uma parceira legal para mandar todo mundo para o inferno. Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Então, eu como mulher me associo ao diabo. Eu me associo a ele, derrubando aquilo que é mais gigante dentro do meu lar, que é o homem.
derrubando com as minhas palavras, derrubando com a minha ação, derrubando com os meus desdém. Eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Quem é você? Essa reles criatura, quem és tu? Mas só que o papel da mulher é um papel extraordinário, é um papel belíssimo. De levantar essa criatura. Se você está com seu marido perto dele, olhe para a cara dele. É essa criatura que o Senhor deu para você cuidar, para você levantar, para você edificar, para você construir, para você fazer algo que está no coração de Deus. Você foi levantada para isso. É o papel de uma auxiliadora, é o papel de alguém que se importa, é o papel de alguém que ama. Isso quer dizer que eu não vou reclamar, que eu vou estar sempre deixando ele fazer? Não. É por causa dessa condição, por causa desse amor, entendendo quem eu sou, que eu posso me sentar e dizer, isso aqui não está certo. Não concordo com isso. Mas eu já falei, Continua falando de novo. Não diga, não vou mais falar. Porque isso é um problema para você. É um inferno que você leva. Você fica triste, você fica cansada, você não tem ânimo para nada, você simplesmente não prospera, porque você está caminhando junto para o inferno. Então o Senhor quer que a gente resolva isso. Mas eu sou bem legal com meu marido, ele é ótimo, ele é maravilhoso. E que continue assim, legal e maravilhoso, mas você sabe porque sabe que tem que mudar coisas no seu marido e você simplesmente não tem coragem para isso. Mas que tal a gente mudar isso? Querido, pendência é a pior coisa que existe. Pendências é a pior coisa que existe, são dívidas. E eu não estou falando só de dívida financeira, que a dívida financeira já deixa você sem dormir, já deixa você preocupado, já deixa você estressado. Agora imagine dependência espirituais com o seu marido, com quem é autoridade dentro da sua casa. Aí você olha e diga, ele não é autoridade, ele é autoridade sim. Como meu esposo diz, Adão viveu muito bem. Até que a Eva chegou, e a Eva foi conversar com o cão. Aí ele diz, sabe o quê? A malignidade das mulheres. Às vezes nós somos malignas, reconheçamos. Somos malignas. Se nós quisermos matar uma pessoa com uma unha só de ódio, a gente faz isso, na maior classe. Na maior classe do mundo. E não tem peso no coração. Assim também, quando você quer ganhar alguma coisa dele, você sabe o charme que você faz. Sabe os pontos fracos. Porque mulher é mulher, né, Ellen? Eu digo que não é mulherzinha, nós não somos mulherzinha. Nós somos mulher. Só que é baseado nesta mulher, foi que Deus nos fez. Porque essa força que há em nós, é a força da sustentação da família. É a força da sabedoria da família. É a força da base da família. E se você ama a sua família, eu quero dizer para você que se levante, mas se levante mesmo com toda a força do seu coração, com toda a verdade do seu coração e mude a história da sua casa. Mude esse inferno que você vive, mude esse marasmo, essa coisa de esculhambar os seus filhos, essa praga. Não sei para que ele nasceu, minha vida era tão boa sem essa criatura. Depois que nasceu, eu perdi o meu senso de vida, o meu norte. Eu não estudo, eu não faço isso. Mentira, você não faz porque você não quer. Porque criança são crianças e precisa de cuidado, precisa de cuidado. E se você tem essa pendência de que não estudou, de que não fez curso, pois vá fazer. Trate essa pendência no seu coração.
Não deixe pendências. Não deixe pendências. Caminhe livre. Caminhe livre. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendi esse processo também na morte do meu pai. Porque o meu pai morreu com 92 anos, mas com muitas pendências no coração, que não foram resolvidas no passado. Mas quando ele morreu, o inferno veio visitar. O inferno veio visitar a minha irmã, e nós sentimos isso na pele, e a gente via espírito dentro de casa, porque o meu pai era um homem que estava na igreja, depois não estava. Era um homem que estava na igreja e depois não estava. Mas aquele homem que era forte, protetor da casa, aquele que era o pai, eu vi ele como uma criança chorando, mamãe, mamãe, chamando a mãe com 92 anos de idade, porque ele tinha pendências e nunca resolveu, e principalmente com a mãe. Então, esse negócio de eu julgar, esse negócio de eu murmurar, esse negócio de eu me levantar como juiz é muito sério. É muito sério, há uma seriedade muito grande nisso. Então, faça tudo o que você tem que fazer, enfrente tudo que você tem que enfrentar hoje, agora. Ah, mas se eu contar isso, a casa cai, pois que caia. A casa cai, mas você resolve pendência. Ah, e o que é que vão dizer? Bulufas, resolve problemas. Ah, é um irmão que eu não gosto nem de olhar a cara dele, nem saber que ele existe. Pois olhe bem para a cara dele e resolva a situação. Porque situações são para ser resolvidas. Situações não são para ser escondidas. Situações não são para trazer tristeza. Situações não são para trazer lamentação e dizer o que foi que eu fiz da minha vida. Né? E ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de resolver pendências antes que você feche os seus olhos e o inferno venha lhe visitar. Ei, eu sou crente. Sério? Condenando? Murmurando é a chave, é a porta para o inferno. É o portal aberto dentro da sua casa. E você, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está aqui? Porque senta, analisa, põe a mão no teu coração e joga as pedras. E olhe para dentro de você. Olhe a pessoa feia que você está sendo. A pessoa covarde que você está sendo. A pessoa fraca que está sendo. Porque eu não tenho coragem de chegar e de resolver, meu amigo. Pastor, é tão fácil. Eu digo para você que não é não. Eu digo para você que não é não. Porque depois disso, o Senhor me mostrou coisas e pendências que tinha que resolver e eu não gostei nada disso. Mas eu digo, Satanás do meio dos infernos. Desculpa, pastor. Satanás do meio dos infernos. A família é minha. Eu só não vou repetir o que eu fiz, porque fica feio. Está aqui para você. A família é minha, né? Quem é profeta de Deus? Quem é? A Sama. Ela já sabe que ela é profeta de Deus. É minha neta. Eu digo, a família é minha. Foi Deus que me deu. Porque antes de eu ficar grávida do Levi, o Senhor me mostrou na palavra que eu estava grávida. Não foi o médico, nem eu mesmo sabia, mas foi através da palavra. E através da palavra ele falou como seria a minha casa. Sabe como é? A mulher, eu amo isso, no interior da sua casa, com a sua mesa rodeada de filhos. E eu digo, eu vivo as páginas da Bíblia. Porque quando os meus filhos estão lá em casa,
Quando os meus netos estão lá em casa, eu estou no interior lá da minha casa, da minha cozinha, preparando a refeição para os ministros do Senhor. Porque a pessoa que está do seu lado é um ministro de Deus. A pessoa que está do seu lado é o irmão em Cristo Jesus. Por isso que fica a questão do peso da condenação. Porque você está falando é com o Filho de Deus, não é com qualquer pessoa. E ele diz, pois está bom. Você quer sentir o peso do julgamento? Você também será. E é ele que julga. E quando esse sonho me perturbou, e eu, Senhor, o que é que isso significa? Porque até então eu não sabia. Mas aí eu digo, pois me dê na palavra. E ele diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ou seja, ele estava falando do meu casamento. Estava falando da minha posição, como estava feia e que cabia a mim mudar. E eu tomei decisões na minha vida de respeitar o meu marido. Porque às vezes ele fala, ou o seu marido fala e você fica... igual criança. Ele sabe tanto como é que eu sou, que até como eu cruzo os braços, ele, o que foi? Aí eu, nem estou dizendo nada, ele diz, você não está, mas seu corpo está. Então, era esse conselho que eu queria trazer para você, que vamos resolver pendências, meu querido. Vamos resolver pendências, vamos ser claros. Minha mulher, eu tenho tanta coisa para te dizer, eu não sei se você vai me querer depois disso. Meu marido, eu tenho tanta coisa para te dizer, que eu não sei se você vai me querer depois disso. Mãe, eu vou dizer o que eu penso da senhora, não sei o que é que a senhora vai achar de mim depois disso. Porque lá em casa a gente tinha um momento de mãe e filho de dizer o que é que está achando do pai, o que é que está achando da mãe, e às vezes não era bom, porque você acha que está tudo certo, mas eles também têm dor, eles também carregam decepção, eles também têm coisas a falar, têm também pendência no coração. Por isso que eu falei de trazer esse conselho, de conversar com vocês sobre isso. Aqui é família, ame a sua família, respeite a sua família, se respeite, ande na palavra do Senhor. E essa palavra é para a gente se converter. Porque se eu estou andando assim, eu sou um pior do que um incrédulo. Porque o incrédulo, ele não conhece Deus e ele age do jeito que ele acha que é, mas o Senhor tem dado palavra aqui extraordinária, poderosa nessa casa. E por que é só palavra de conserto? Porque a gente entende que tem pendência e Deus tem falado com você todos os domingos. Tem falado comigo todo domingo. Uma hora essa palavra vai entrar nessa cabeça, não é possível. Atitudes têm que ser tomadas. Atitude de mudança. E a primeira a mudar é você, que murmura tanto. Então, olhe para você. Quando você olha para você, retira as cascas, retira as mentiras, retira a falsidade, porque a gente é falsa, sabia? É. Só que nós conhecemos um que conhece o oculto e o escondido. E chega um dia, sem você nem pensar, ele te coloca na parede. Resolve isso aqui. É hoje. Eu ia sair para me fazer alguma coisa que não tinha nada a ver, e a palavra veio, é agora. E meu marido, você quer tratar dessas coisas agora? Você não tem que sair, você tem um compromisso 9 horas. Eu digo, eu sei, mas vamos resolver logo isso. E a gente resolveu. Porque que meu marido, quando ele senta para conversar, você treme na base. Treme na base. Você fica, não tem Minha filha que diz, eu queria que o pai tivesse errado menos uma vez. Nos conselhos. Porque os conselhos sempre bate, as contas bate e dá certo.
Então, minha amada, eu não estou esculhambando com as mulheres, eu não estou acabando com as mulheres jamais, que eu gosto de levantar a mulher. Mas eu estou aconselhando, vamos para o nosso papel de ajudadora, de auxiliadora. Porque esse seu marido que você disse que não presta, chegar uma queridinha, transforma ele e você diz, por que ele não era assim comigo? Porque você não foi honesta. Porque você não foi... Deus me livre, não é não, mulher? Meu marido é meu e o boi não lambe. Nem a vaca. A vaca não lambe. Eu digo essa mesma coisa, eu não tenho marido para ninguém lamber. Então vamos nos consertar. Vamos ser sinceras. Vamos ser uma mulher extraordinária. Vamos ser uma mulher de bem. Vamos deixar de ser maligna. Vamos levantar esse homem que às vezes chega, parece que está carregando um trem nas costas dele. Que é isso, meu marido, te levanta. Dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de socorro, dá uma ideia para ele. Eu estou sem ideia, dá uma ideia para ele. Mas não queira se sobressair, sendo injusta. Você já olhou as qualidades do seu marido? Não. Mas se você olhar, se for sincera, ele tem várias qualidades. Então fica com essas qualidades. Os defeitos a gente vai conversando e a gente conserta. Porque o seu casamento vai perdendo o gosto, o seu marido vai perdendo o gosto. Você já não acha ele com gosto bom. Você já não acha ele com, assim, eu vou dizer a palavra, você não acha ele gostoso mais. Você não acha mais o beijo legal. Você não vê nada. Fica igual um bombom. É tão bom dentro, mas está enrolado com vários papéis. Então, o seu marido, ele é bom, ele ainda tem um gosto bom. O seu casamento é maravilhoso, é extraordinário, ainda tem um gosto bom. Vamos retirar os papéis, vamos retirar as cascas, vamos retirar o que tem que retirar, vamos limpar a nossa casa. Faça uma faxina na sua casa, porque a sujeira da sua casa é o reflexo da sua vida. A sua gaveta desarrumada é o reflexo do que está dentro de você. Então, arrume a casa, deixe ela cheirosa, compra coisa nova. Mas eu não tenho nem dinheiro. Não se trata de dinheiro, porque você pode mudar as coisas do lugar, você pode lavar, você pode botar uma plantinha na sua casa. Mulher sem planta não é uma mulher que está com algum problema. Então, tem uma planta. E depois você fica viciada, a sua casa fica cheia. Né, Ellen? O Senhor falou para ela arranjar a planta. Eu já vou lá para olhar o lugar das plantas. E eu vou dar umas plantas para ela, porque eu tenho um bocado. Então, deixe a sua casa, o seu lar. Não deixe o inferno tomar conta de uma coisa que é tão preciosa. O lar é precioso. O lar é gostoso. Marido, seja parceiro, se a sua mulher arruma, se a sua mulher faz uma faxina, você chega, vê a casa, contribui com ela, faz o papel de manter limpa, isso já ajuda tanto. Alegra o coração da mulher. Bota as suas coisas no lugar, arranja um lugar para a sua casa, para as suas coisas, faça uma faxina também no seu lado do guarda-roupa, faça uma faxina na sua gaveta, bote as suas coisas no lugar. É assim que as coisas vão se consertando, dentro e fora. Dentro e fora. Deus é um Deus zeloso. E Ele ama a família. Amém, queridos? Vocês entenderam o peso disso? Então, não queira julgar, porque você vai olhar para você e dizer, eu não quero ir para o inferno, eu quero tirar isso. Querido, tem situações que ela rodeia, né? Às vezes você tem umas percepções, tem uns negócios que você diz, esse negócio aí não vai dar certo. Quem concorda comigo? Vocês já viram coisas que olharam e dizem, rapaz, esse negócio vai dar certo, não. Não é não?
que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Te vira. Mas, resolve. Te vira e resolve. Uma percepção que o Senhor me deu sobre uma passagem de Jó foi que, depois dos banquetes, ele olhava para os seus filhos, quando era de madrugada, ele se levantava e ia sacrificar, não era? Mas você acha que Jó foi sacrificar à toa? Não. Foi diante de uma situação que eu passei e o Senhor me fez entender que havia percepções que eu percebia, mas eu não tomei nenhuma atitude com medo de. Jó via a situação dos seus filhos, percebia as situações dos seus filhos, ia sacrificar antes que acontecesse. Então, é outro conselho que eu também quero lhe dar. Se coisas estão ao seu redor, seja com seus filhos, e aquele amigo ali não dá certo. Seja com o seu marido, com a sua mulher, no seu trabalho, e essa pessoa não está sendo sincera. Então, chega e resolve. Ah, mas não vai mais falar comigo. Problema. É melhor ficar com o inimigo do que você ver a desgraça acontecer e você sair do seu emprego por causa de. Ah, mas meu filho e minha filha estão andando com essa pessoa, mas eu tenho medo que ela vai ficar com raiva. O problema é dela. Resolva antes que aconteça algo que você não tem, vai ter mais jeito. Ah, mas o meu marido está conversando, está não sei quem. Chega e diz, qual é o seu problema? Bora resolver isso aqui. Ah, mas eu vou perder a amiga. Que amiga? Amiga. Eu não posso nem falar que eu tenho um problema com o negócio de amiga, então não quero passar isso para vocês. É desde pequena. Minha amizade era com homens. Eu andava assim, meus amigos, meus colegas, porque sempre fui colega, era mais masculino. Mas o que eu quero dizer com isso? O Senhor lhe desperta, o Senhor lhe mostra, o Senhor lhe dá sinais, e você, mas Senhor, eu tenho medo de que isso aconteça, que aquilo aconteça. Pois antes que aconteça, chegue e resolva. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes eu acho que eu não me faço ser entendida. Mas eu estou procurando fazer vocês entenderem o que eu estou dizendo. Que é o quê? Não julgueis para que não sejam julgados. Não mande ninguém para o inferno. E a outra coisa que eu falo, resolva tudo na sua casa. Seja limpa e coloque as coisas limpas. Por quê? O diabo adora sujeira. Gente, ele vem rapidinho. Seja dentro de você ou fora de você, é um alimento para o diabo. Mentira é alimento para o diabo. Coisa escondida é alimento para o Satanás. Que eu estou com ódio dele esses dias. Se eu já tinha raiva do Satanás, esses dias é que eu estou com ódio dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O conselho que eu quis passar para vocês? Se você já faz tudo certo, então, parabéns para você. Mas se tem alguma pendência, resolva. Mas, pastor, é muito sério. Vai orar a Deus, pedir a Ele sabedoria e seja livre. Ande livre, ande em paz, porque nada mais maravilhoso do que a nossa paz. Amém? Vamos ficar de pé.